Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de história e nós vamos dar continuidade aí à nossa viagem pela época medieval, certo? Pela Idade Média. Bom, estávamos falando do Império agora do Carlos Magno e vamos continuar falando. Esse momento é um momento muito importante porque é um momento que vai trazer as principais características para o feudalismo, tá certo? O que nós estamos lembrando aqui? Que o Carlos Magno ele se empenhou para estruturar um império, tá certo? É uma estrutura mais fechada, aliás, um pouco mais aberta, né, de expansão, só que essa questão vai mudar um pouquinho agora, tá? Bom, vamos lá. Vocês estão no Mora Mundo, meu nome é Udney e espero que vocês gostem desse vídeo, porque esse vídeo ele tem informações muito bacanas pra gente entender aí. Bom, esse vídeo ele tá dividido em dois momentos, tá? Dentro desse vídeo mesmo. O primeiro momento é o caminho para o feudalismo. Eu vou explicar as características gerais, certo? Do que deixou o Carlos Magno no seu reino. Quais foram as características gerais desse reino, do que ele construiu, certo? E depois nós vamos para um segundo momento para mostrar quais foram as consequências daquilo que ele construiu, tá? Porque são essas consequências, na verdade, que vão aí dessas características propícias para se estruturar o feudalismo, tá certo? Bom, então vamos lá, certo? O que acontece? O Carlos Magno ele começou aí o seu império trazendo uma série de medidas diferentes, tá bom? Vocês podem ver isso no vídeo anterior. Uma série de medidas diferentes, colocando uma característica diferente no seu império, no seu centro de poder, certo? Isso era para aumentar o teu poder pessoal, lógico. Mas teve um efeito reverso. Além de aumentar o seu poder pessoal, também a longo prazo isso tirou o poder do império e distribuiu esse poder de uma forma muito rápida para os nobres, beleza? E isso é a fórmula, né, exata que os nobres precisavam para que o império se desmantelasse e o poder se dividisse, certo? Então vamos lá. Essa é a primeira coisa, tá? Então é lógico, com as medidas que o Carlos Magno tomou, aconteceu um fortalecimento do poder dos nobres, tá certo? E a gente viu lá no vídeo passado que ele determinou algumas questões na área jurídica e na área política que fortalecia o poder dos nobres, certo? Só que esse fortalecimento de poder, ele vai entrar numa estrutura hereditária, tá? Nós vamos ver isso mais pra frente. Bom, vamos lá. A primeira coisa aí que vai acontecer, né, que tinha, era, desde a época dos merovingios, era o tal do beneficium, tá? Que era dado aos vassalos. Então o vassalo ganhava um benefício, que era de ter a sua terra, tá certo? A terra passou a ser um direito dele, tá bom? Desse vassalo. Quem era o vassalo? Era aquela pessoa que respondia ao imperador, tá? É como se ele fosse, entre aspas, um empregado do imperador, tá? Um autoempregado. Ele é alguém que servia o imperador no alto escalão. Então os vassalos eram tipo os condes, vice-condes, essa galera da nobreza, beleza? Bom, e tinha esse benefício que esses vassalos eles começaram a ter, que era o direito de ter a terra. Lógico, era em troca de poder militar. Eles mandavam poder militar para o império, para proteger o império, para receber as ordens segundo a vontade ali do imperador, e ao mesmo tempo eles ganharam dois tipos de poder, né, em cima dessas terras que eles ganhavam, que era o seguinte: eles podiam exercer o seu poder político e jurídico, tá? Olha só que interessante, você tá vendo que o poder agora começa a sair disfarçadamente assim, ó, da mão do imperador e ir para os nobres, porque se um nobre pode colocar ali a tua forma jurídica e política de administrar, então quer dizer que em muitas coisas ele não responde mais ao imperador, tá? Então olha lá. Então essa foi uma primeira questão. O que acontece? Bom, aqui tem um outro ponto interessante, que é o seguinte. Isso é interessante você saber, porque isso é uma coisa que não tinha. Esse direito à terra por trocas de favores, tá? Isso é ponto fundamental. Essa distribuição de poder é ponto fundamental para a gente entender as características do surgimento do feudalismo. Bom, uma outra coisa interessante é que esses condes, né,
na verdade não esses condes, né? Esses vassalos, muitos deles não se submetiam aos condes, tá? O que é um conde? Lá no vídeo passado eu falo, mas o conde é aquele que administra o condado, é o governador de um condado, tá bom? De um território do conde. Então esses vassalos aqui, eles não se submetiam a esses condes, tá certo? Nem aos missi, que são aqueles fiscais, né, do sistema jurídico, do sistema político aí. Eles transitavam entre os territórios para saber se estava tudo correndo segundo as vontades do imperador, segundo as vontades estabelecidas em questão jurídica e na questão política, tá certo? Então eles não se submetiam a essa galera também, certo? Bom, o que acontece é que com toda essa divisão de poder começa a surgir esses feudos territoriais, tá certo? Esses pequenos quase bairros, quase vilas, onde moram pessoas, e aí ali é exercido um poder jurídico, um poder político, um poder econômico diferente da forma em que o império determinava de uma forma mais ampla, tá certo? Por quê? Porque isso entrou como uma questão legal. Agora, esses condes e esses vassalos podiam fazer isso, certo? Olha só, o que a gente falou no começo, que essas medidas foram adotadas pelo Carlos Magno para fortalecer o teu império, só que ao mesmo tempo, a longo prazo, ela nem a tão longo prazo assim, tá? A médio prazo, ela fortaleceu os nobres de uma forma a se desligar do poder do império, tá certo? Bom, e aí nós vamos ter uma questão interessante, é que, lógico, todas essas trocas de medidas de benefícios, elas tinham um repasse, que era o seguinte: ele fazia, né, essas legalidades, ele fazia essas ações de distribuição de poder, e esses condados, esses territórios onde tinham o seu governador governando do seu jeito, tinha que somente mandar exército e juntar exército, que era uma cavalaria aristocrata, tá? O que é isso? É uma cavalaria feita pelos dominadores ali, pelos dominantes, tá certo? Então nessa época você vê que o pessoal que trabalhava na fazenda, na colheita, né, esses aldeões e o pessoal do campo já não era mais as pessoas que participavam das guerras, ele não era mais os guerreiros, os cavaleiros, né? Isso era feito pela aristocracia. Por quê? Porque essas pessoas do campo agora vai se transformar, vai surgir uma unidade agrária senhoral, que é uma unidade agrária onde se produz muito para que grande parte disso sustente o senhorio, tá? A sua família, o seu núcleo de administração e os cavaleiros, certo? Então tinha aí esse tipo de política, essa característica de política. Se produz parte da produção como um imposto, vai para esse conde, para esse governante distribui, e uma dessas distribuições, uma dessa porcentagem é para manter a cavalaria, o exército, para proteger as terras. Por quê? Porque os ataques à Europa não cessaram. Beleza, inclusive lá no fim a gente vai ver que vai ter um aumento deles, tá certo? Bom, então beleza. E vai acontecendo essas trocas, essas mudanças, né? A cavalaria ainda é aristocrata. Temos então a unidade de produção agrária. E agora nós temos então o surgimento dessas primeiras características, tá? Lembrar uma coisa, esse aldeão, tá? Ele era um servo, ele não era um escravo, tá bom? Ele tinha algumas liberdades aí dele, mas de uma forma muito clara, ele estava muito preso ao seu senhor, porque ele estava muito preso à terra. Principalmente alguns, quando tinham a sua terra, a terra era dele, mas a terra estava, vamos supor, dentro de um condado, ele respondia ao conde e parte da sua produção ia ao conde. Ele não podia tirar sua terra dali. E ali ele tinha uma certa proteção. Então, quer dizer, tinha todo um sistema que girava, que fazia com que ele se mantesse ali, tá certo? Bom, essas foram as primeiras características, tá certo? Que vão dar aí um passo importante no que nós vamos conhecer como o sistema feudal, tá? Bom, vamos lá, vamos à segunda parte agora. A segunda parte é o seguinte, tá tudo aqui no título, o título é bem grande, né? Que é a crise e desintegração do Império Carolíngio,
que o Império Carolíngio, como você sabe, como eu disse lá, o nome foi dado por causa do Carlos Magno, tá? Filho do Pepino. Então vamos lá. O que acontece? Só que o Carlos Magno morre. Ele vai morrer em 1814 e vai ficar o seu filho Luís, conhecido como Luís o Piedoso, beleza? O que acontece? Esse Luís o Piedoso aí, os filhos dele, o Luís Piedoso vai reinar, vai governar até 1840. Agora ele vai ter 3 filhos. Esses 3 filhos dele vão causar no Império. Eles vão ficar brigando por sucessão. E eles vão ficar trazendo grandes conflitos, né? Isso vai enfraquecendo o Império. Enfraquecendo de tal forma que o Império chega a quase desaparecer. Tá certo? Bom, o que acontece aí? Aqui vão sendo brigas internas que vai enfraquecendo a cavalaria, vai enfraquecendo o meio de produção, certo? Eles já não tinham uma unidade política de administração, né? Não tinha uma concentração dessa política, dessa administração. Com essa divisão dos filhos, principalmente pela sucessão, porque lógico, eles eram filhos de Luís, então eram 3, alguém ia ser o imperador. Então essa briga aí fez com que desmantelasse o poder entre aqueles que deveriam, né, administrar o império. Bom, coisas que vão acontecer é interessante. Enquanto eles estão brigando, enquanto o poder está diminuindo, a produção, né, como é que eu posso dizer? O nível de produção das coisas, de alimento, de tudo, cai, né? O nível vai caindo. Eles têm pouca força produtiva por causa dessa dizimação de guerra de um contra o outro, certo? E isso vai ser fortalecido, né? Essa queda do império, esse enfraquecimento do império, esse enfraquecimento dos 3 irmãos vai diminuindo. Isso vai ficando mais forte também por causa das invasões que vão se intensificar. Como eu disse, as invasões elas não vão parar. E nesse momento, elas vão dar uma intensificada, vão ter novas invasões. E aí elas vão continuar assombrando a Europa. E isso tudo, todo esse movimento, esses acontecimentos, vai enfraquecer a tal ponto do Império quase não ser mais um Império. E num último suspiro, eles vendo que eles não têm mais força, que a cavalaria deles está praticamente dizimada, as produtividades estão a níveis baixíssimos, eles não conseguem se manter como um Império. Então, eles vão decidir se juntar e fazer um tratado, um acordo de paz, onde que eles viram que eles brigando entre si, estavam se enfraquecendo e não conseguiam nem segurar as invasões das suas terras, tá? Bom, eles vão fazer um tratado que é chamado Tratado de Verdun. Isso é em esse Tratado de Verdun é de 843, tá? E de forma geral ele vai dividir em 3 partes o montante de terra do Império, tá? Entre esses 3 filhos. E ficou disposto mais ou menos assim, ó. O Lotário ficou com as partes centrais, o Luís ficou com as partes do Oriente, tá certo? E o Carlos, conhecido Carlos o Calvo, como Carlos o Calvo, vai ficar com as partes do Ocidente, tá certo? Bom, aí você já tá vendo que o Império começa a se desagregar, ele começa a se dividir partes para lá, partes para cá, começa a se dividir em pedaços. Quer dizer, eles já tinham uma visão de que a questão jurídica e política era individual de cada um, porque já não tinha mais o império para reger, né? Mas aí eles separaram ali para pelo menos não perder poder e decidir logo essa questão de domínio de terra, tá certo? E nisso vai acontecer coisas interessantes, que vão ser as características finais, tá certo? Bom, a gente tem aqui a desagregação do império, quer dizer, ele já se dividiu, né? E aí, em 850, lembra daquele benefício, né? Que era os benefícios, como é que fala? Hereditários, né? Aqueles benefícios hereditários lá, eles vão dar um monte de características de poder e fortalecer os nobres, né? Por quê? Porque agora a gente vai entrar numa coisa muito interessante, que esses benefícios, que era um direito daquele nobre, que era um direito daquele vassalo, que o Carlos Magno determinou assim, agora passa a ser hereditário, tá? Olha a disposição, você tem terras aqui e você tem agora esse benefício, ele não se expande mais, ele é hereditário, ele fica numa aristocracia, ele fica dentro de uma família, ele é sucessivo agora, né? É de sucessão. O pai passa para o filho passa para o neto e sempre para os parentes mais próximos. Então, olha só, vai deixando de ser essa lei um pouco mais ampla
e vai se fechando ali na sua hereditariedade, tá? Vai ser um benefício hereditário. Lógico, outro ponto importante, logo ali pertinho de 1850, que é 850, corrigindo, em 870 vai aparecer uma coisa muito importante, que é o último Missi, que é aquele Missi Dominici, que é o fiscal do imperador, né? Só que é o seguinte, por que é importante falar sobre o momento histórico onde apareceu o último desse fiscal aí, representante do império? Porque ele representava aí a autoridade central do império. Quando ele desaparece, quando não é mais necessário, é porque o império já não existe. É porque o império já não tem mais força e o império já não age na administração dos seus territórios. Quer dizer, o império já não existe mais, certo? E foi nesse ano de 870 que vive esse último Dominici, tá certo? Esse último fiscal. Bom, outro acontecimento importante é em 890. 890 aí, como nós estamos vendo que tudo está ficando hereditário. Por que hereditário? Para centralizar o poder na família, de uma forma onde a pessoa primeira que domina tenha o controle ou consiga manter as rédeas da administração do poder daquilo durante um maior tempo, né? Lógico que é muito mais fácil eu manter o poder se o poder depender da próxima geração, do meu filho, porque eu tenho domínio sobre o meu filho de determinadas formas. Então, quer dizer, a hereditariedade centraliza o poder. Como a terra já era deles, a questão jurídica já era determinada por eles, a questão política já era determinada por eles, agora era só eles fecharem esse poder em um núcleo onde o poder não se espalhasse. Então eles fizeram a questão de hereditariedade do poder, tá certo? Agora o poder era hereditário. E aí o que acontece? O título de conde se torna hereditário. Lembra do título de conde? Vai no vídeo passado que você vai ouvir sobre o conde, tá? Então esse título de conde passa a ser hereditário, certo? Olha só que coisa louca, quer dizer, ele não é mais um direito ou uma determinação do rei, é hereditário. Agora o conde, o próximo conde é o filho dele ou o parente mais próximo, tá certo? Quer dizer, tudo isso é para a centralização do poder. Só que agora você tem que perceber o seguinte, o poder não está só centralizado na questão física, né, dos territórios espalhados. Ele está centralizado dos territórios ideologicamente e militarmente também, tá? Cada território ali tem o seu núcleo administrativo, jurídico, político, militar, tá certo? Produtivo, então, e a sua expansão e propriedade territorial, tá certo? Então, quer dizer, o poder se espalhou, o poder é de cada um agora, tá certo? E isso vai acontecer aí, vai levar a um maior fortalecimento, né, e domínio do território por esses condes, tá certo? Bom, e aí vai acontecer o seguinte, um último momento interessante é que vai acontecer um aumento, né, das invasões na Europa. A Europa vai começar a ser invadida por vários povos também, e aí é o seguinte, isso vai acontecer no século XIX, e aqui tem dois povos que o livro coloca de uma forma muito pontual, que são dois povos principais que participaram dessas invasões, né? Um deles são os normandos, tá certo? E o outro são os Magiari, né? E esses dois povos vão aí ser os principais que vão fazer essas invasões. Bom, devido a essas invasões, esses nobres vão começar a construir as suas fortificações para se defender, certo? E defender e cercar os seus feudos, que são os castelos. E é nessa época que a Europa cobre de castelo, começam a surgir vários castelos. A formação de castelo, dos feudos em outros locais, teve um processo, tá? Primeiro eles eram feitos de madeira, parecendo um forte americano, né? Cerco de madeira, torre de madeira, uma coisa bem pequena, mais ingênua. E depois começou a ser uma coisa muito mais militar e grandiosa, como os castelos de madeira, alguns com o fosso em volta. Tudo isso a partir do século XIX, aí, principalmente para se fortalecer dessas invasões que duraram um bom tempo, tá certo? E principalmente esse surgimento de castelos na Europa atual que nós conhecemos, tá? Daquele momento principalmente. Bom, chegamos então ao fim de mais um ponto. Falamos aí das primeiras características que vão dar início ao feudalismo e falamos agora de toda essa burocracia e troca de poder e esse ato de espalhar o poder, né? O poder de forma geral, territorial, ideológico, político, essa espalhada de poder aí vai causar então
vai aflorar, né, vai dar vida aos feudos, né, a esses territórios fechados, a esses territórios unitários aí, que tinha o seu governante com as suas leis, com o seu sistema político, com o seu sistema econômico, tudo próprio daquele lugar, tá? Bom, chegamos aí, falamos um pouco da característica, vocês estão vendo que eu não estou falando sobre o feudo em si, mas das características que vieram se desenvolvendo para dar característica ao feudo, mas, pelo que eu vi no livro ali, nós já vamos falar o que é esse tal de feudo, o que é esse tal de feudalismo, que nós tanto estamos falando, deixa eu ver, estamos no vídeo 10, há 6 vídeos praticamente, tá certo? Bom, é isso aí, galera, valeu, espero que você tenha curtido. Esses vídeos são feitos em sequência, então se você viu que várias vezes eu falo, no outro vídeo eu falei sobre isso, volta lá nos vídeos, escuta o vídeo também, tá? E aproveite o conteúdo, beleza? Bom, compartilha no teu Facebook, que me ajuda muito, porque ajuda as pessoas a conhecerem o canal. Às vezes ela quer conhecer o canal, mais um canal bacana para você tá acompanhando esse tipo de informação, de conteúdo, certo? Eu faço leitura de material didático, e aí o pessoal vai acompanhando, tem gente que é estudante e acompanha o canal, tem gente que é pesquisador e acompanha o canal, tem a galera que gosta de ouvir somente gosta de ouvir do assunto e também acompanha o canal, beleza? Bom, então isso aí ajuda a gente, compartilha e deixa o seu like, se inscreve no vídeo, no canal, que toda vez que tiver vídeo, o vídeo aparece aí para você e clica no sininho para você receber a informação, as notificações de todos os vídeos aqui do canal. E conheça as outras playlists, nós temos um monte de outros assuntos aqui. Tem história, tem psicologia, tem pedagogia, tem biologia, tem assuntos que já tem mais vídeos e tem assuntos que tem menos vídeos, mas todos eles são bem legais, tá certo? Bom, é isso aí, valeu, até o próximo vídeo que nós vamos entrar nas características centrais do feudalismo. Valeu e até mais.